Bom dia, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que vai abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa caminhada em nome do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, ele diz: E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então nós entendemos que Jesus estava no meio da multidão e aí chegou um dos principais da sinagoga, se prostrou diante dele e pediu: Senhor, minha filha está morrendo, preciso da tua ajuda. E no versículo 24 diz: E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Só que tem um detalhe: Jesus ouviu o clamor desse homem, desse pai, parou e foi com ele. Só que no meio do caminho, no meio daquela multidão, muita gente o apertava, aconteceu algo extraordinário também, que a partir do versículo 5 fala daquela certa mulher que vivia há 12 anos com fluxo de hemorragia, fluxo de sangue. E aí você sabe da história, se você quiser entender mais, você lê a partir do versículo 25, porque eu quero falar sobre este pai, este homem que foi até Jesus. Então imagine a aflição desse homem, desse pai. A filha dele estava morrendo e ele sabia que Jesus podia mudar essa situação. E ele foi até Jesus. Se você está vivendo uma situação que você sabe que Jesus pode mudar essa situação, vá até ele, como esse pai foi. E eu fico imaginando, no meio dessa multidão, enquanto Jesus caminhava em direção à casa dele, acontece que aquela mulher toca nele. E aí você já sabe da história, Jesus para e sai virtude dele, e ele começa a perguntar: quem tocou nas minhas vestes? E seus discípulos começam a te dizer: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem te tocou. Nisso tudo, o pai, que estava com a sua filha morrendo, está aguardando. Ele foi até Jesus, ele se prostrou até Jesus. Jesus estava indo com ele na sua casa, mas parou aí, porque nesse intervalo aconteceu isso tudo. Imagine a aflição desse homem. E na maioria das vezes, quando você está passando uma aflição, você que está buscando a Jesus, você tem que confiar em Jesus, você tem que ter paz, você tem que ter tranquilidade. Imagine como estava esse homem. Jesus estava indo com ele. De repente ele sabia que Jesus ia resolver o seu problema, como nós sabemos que lá no final Jesus resolveu. E aí ficou naquele assunto: quem me tocou, quem não me tocou. E aí Jesus descobriu que foi a mulher e tal. E o pai, que é dele que eu estou falando, ali o da sinagoga, né? Estava ali aguardando. E Jesus estava falando ainda com aquela mulher sobre o que tinha acontecido. E no versículo 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram os principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Para que incomode mais o mestre? Só que Jesus está atento a tudo, né? Jesus sempre está atento a tudo. No versículo 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quer dizer, no meio daquele alvoroço, no meio daquela multidão,
o pai já estava aguardando ali, né? Aguardando o seu milagre, porque ele já tinha chegado diante de Jesus, já tinha se prostrado diante do Senhor Jesus, e estava aguardando. E muitas das vezes é assim. A gente se prostra diante de Jesus, mas só que nós temos que aguardar o milagre. E nessa espera de aguardar o milagre, é aí que nós temos que provar a nossa fé, né? Porque para piorar a situação desse pai, vieram os amigos dele e falaram assim: não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha já morreu. Você já imaginou numa situação dessa? Mas imediatamente o Senhor Jesus, que estava atento a toda a situação ali, disse para ele: não temas, crê somente. E aí Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, né, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, lhes disse: por que vos alvoroçais? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E aí, como sempre, tem aqueles incrédulos, né, que duvidam do milagre, duvidam, no versículo 40 diz: e riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe, que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando pela mão direita, disse-lhe: Talita, cumi. E traduzido significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Podemos tirar dessa lição, aprender com essa lição, que nós temos que confiar. Não basta só buscar, não basta só se prostrar diante de Deus, mas nós temos que confiar. E para confiar você tem que aguardar, tem que ter paciência, você tem que ter paz durante a tribulação, a dificuldade. Porque se você foi até aquele que pode resolver a tua situação, que é Jesus, ele vai resolver. Não importa o alvoroço, não importa a multidão, ele está atento a tudo aquilo que estão dizendo, que não vai ter mais solução, que não tem mais jeito, mas Jesus fala: creia somente, tenha ânimo, creia somente, porque o milagre que você espera, ele vai acontecer. Que essa palavra abençoe o seu dia, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.